gente, a paz de Cristo Jesus. Estamos iniciando pelo nosso canal Promessista Ceará, mais um programa Lição Mais. Desde já, eu quero desejar um sábado abençoado para você e sua família que estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir durante um outro tempo, tá bom? Porque esse programa fica gravado aqui no nosso programa, disponível para você. Você que é inscrito e você que adicionou lá o sininho, você vai receber a notificação desse programa que tem sido bênção para os cristãos que têm acessado. Assim também eu quero aqui agradecer ao Senhor pela oportunidade de abrir mais um programa desta feita com a nossa querida irmã diaconisa, teóloga, Dulcilene Fernandes. A paz do Senhor Jesus, minha querida, tudo bem? Muito boa tarde, um pôr do sol abençoado, um sábado abençoado. A paz do Senhor, pastor TV, muito obrigada por ter nos convidado para este momento ímpar. Amém, amém, amém. O programa de hoje tem como temática principal o mesmo tema da lição. Você que está chegando agora, a gente faz um programa todas as primeiras horas do sábado do Senhor, às 19 horas a gente vê ao ar, né, esse programa, e a gente faz alusão a argumentos teológicos que são apresentados na lição bíblica que estudamos nas nossas escolas durante a manhã do sábado. A gente não estuda aqui o próprio estudo, e sim os argumentos teológicos que faz com que dê base para o estudo. E sempre a gente está trazendo os teólogos da nossa convenção para trazer até você informações muito importantes, interessantes e que vai edificar o seu estudo aí na sua casa também, tá bom? Você que ministra, você que vai para a igreja também ser ministrado, todos aprendem. Então, o tema de hoje, Firmados no Evangelho, tem uma interessante aqui pergunta que eu faço para a introdução. Você é uma daquelas pessoas que desiste facilmente com as coisas? Ou você é aquela pessoa que tomou para si aquele jargão, diaconisa Dulcilene, eu sou brasileiro, não desisto nunca. O que a senhora acha dessa informação? Eu acho que eu prefiro ser brasileira. E não Eu não desisto nunca. Então, o programa de hoje, ele não tem o objetivo aqui de trazer uma argumentação cotidiana, e sim uma argumentação espiritual, teológica para a edificação da sua vida. Amém? Até o próprio tema já disse, lição mais um pouquinho, né? Isso, muito bem. Então gente, para iniciar, aí você pode até pegar o seu caderninho aí, a sua caneta, e anotando algumas informações que a gente vai repassar aqui para vocês. A gente primeiro gostaria de falar um pouquinho, bater esse papo informal que já está ficando tradição aqui nas nossas noites de sábado, né, as sextas, digamos assim. Hoje nós iremos começar falando um pouquinho de apostasia. Falar de apostasia no passado e falar de apostasia no presente, nesse primeiro plano. Então, eu queria aqui deixar a palavra para a nossa convidada de hoje, dessa noite, para falar um pouquinho desse assunto, e aí a gente vai trocando as ideias aqui. Pronto. Apostasia, pastor. O que é que eu entendo de apostasia? Para mim, é uma pessoa que nega a sua fé em Jesus Cristo. E esse negar, esse abandono da fé, ele vem carregado de algo muito perigoso. O perigo é perder a salvação. A pessoa que nega a pessoa central do Evangelho, que é Jesus Cristo, que morreu por nós, ele tem o perigo. Essa pessoa tem o perigo de perder a salvação. Eu acredito que seja isso. E nós precisamos nos manter firmes, perseverando na fé, no amor, porque nós temos algo maravilhoso a nos espera, né? Minha querida irmã, uma vez um rapaz me perguntou se quando a pessoa afasta-se da presença de Jesus, se desvia do caminho de Jesus, nós podemos chamar ele de anticristo. Aí eu disse para ele, não, anticristo não. O anticristo não, ele apenas está afastado? Sim, ele está afastado. Mas ele ainda continua crendo, tendo temor, mesmo afastado? Ele disse, sim.
Então, ele é o anticristo, pastor. Eu disse, não, 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 não. O anticristo, ele vai nessa linha que a senhora falou. A pessoa que leva esse nome, ele já está dizendo anticristo, ou seja, não quer conversa com Cristo, não crê em Cristo, não quer saber das doutrinas de Cristo, passa a criticar Cristo e ficar contra a pessoa de Jesus, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Segue uma linha contrária, se desviando, falando até contra tudo do Evangelho. É como se o Evangelho não tivesse valor para essa pessoa que se apostata. Muito bem, muito bem. Então, nós temos essa informação para trazer para vocês, que essa questão da apostasia, ela não é de hoje, né? Não é de hoje. A gente tem alguns exemplos na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, autor aos Colossenses, que é o livro que está dando base para a lição Firmados em Cristo, vai relatar ali no finalzinho da sua vida a apostasia de Dimas, né? E isso é interessante a gente ressaltar. Se a irmã quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, eu gostaria de acrescentar um pouquinho a mais do que isso, que das referências que tratam da apostasia e que trazem advertências sobre o perigo. Uhum. O senhor vai querer falar sobre Dimas ou eu posso continuar o assunto aqui? Pode continuar. Posso continuar, né? Então, em 1 Timóteo 4, de 1 a 3, diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Precisamos estar vigilantes quanto a isso, né? Para a gente não incorrer no erro de cair na apostasia. Também em Timóteo, só que no 2 Timóteo 4,4, diz que alguns se desviarão os ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. O que é isso, de se desviando da verdade? Se afastar da palavra do Senhor, se desviar do Evangelho de Cristo. E muitas pessoas ficam acreditando, aceitando em conversas de carrochinhas, em fábulas, em lendas, achando que é a verdade. Então, esse é um perigo. E hoje, nessa tarde, nós estamos tendo essa oportunidade, pastor Tevi, de nós não cairmos de jeito nenhum nesse erro. Olha aqui o que é que diz em 2 Tessalonicenses 2,3. Ninguém vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Então, não devemos nos enganar. Alguns vão se apostatar, vão querer carregar outras pessoas. E o que é que a gente faz para não ser levado por vento de doutrinas, para não ser levado por lendas, fábulas, como diz aqui a palavra do Senhor? Firmar-se na palavra do Senhor, firmar-se em Jesus Cristo, que é a pessoa central do Evangelho, como eu falei, começando as minhas palavras. É interessante que essa palavra, diaconisa Dulcilene, apostasia, ela só é registrada 2 vezes no Novo Testamento. Uma delas, que é Atos 25 e 2 Tessalonicenses 2, e uma delas, que é Atos, está relacionada ao próprio apóstolo Paulo, que está combatendo a apostasia. Quando ele incitou os judeus contra os cristãos, né? Então, ali ele foi considerado um apóstata, porque ele perseguia os cristãos, acho que os irmãos quase todos sabem disso, né? Ou seja, ele estava contra a obra de Deus, contra a obra de Cristo. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão aí, mas isso é interessante a gente pontuar, que o apóstolo ele estava numa condição de contrário às doutrinas, né, do Cristo vivo, né? E perseguir, ele é perseguidor, né? Então, é interessante também a gente relatar isso para os nossos ouvintes, telespectadores. E o apóstolo Paulo, ele lutou bastante contra a apostasia dentro das comunidades cristãs, dentro da sua época, né? E ele mesmo relata 2 exemplos de pessoas que apostataram da fé e lhe causaram muitos danos, né? Então, a Bíblia, ela nos exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do seu povo. A Bíblia, ela nos deixa, assim, exemplos recheados. E o próprio Cristo também, né? Ele nos alerta contra isso. É interessante que, voltando à questão dos escritos paulinos,
ele nunca teve sossego em relação a isso nas cartas que ele enviou para as igrejas que ele escreveu, né? Praticamente todas elas tinham esse tipo de problema. Acredito que tirando ali Corinto, que era mais problema mais de carnalidade, mas as demais era em doutrinas por cima de doutrinas, era distorcendo aquilo que Jesus Cristo falou. E aí o apóstolo, ele tipo se virando nos 30, trabalhando para combater esse tipo de coisa que estava dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Já pensou isso, hein? É complicado, né? É complicado. É por isso que eu iniciei no meio aqui falando sobre o 1º e 2º Timóteo, né? Que esse alerta que ele nos dá para poder a gente não seguir falsos profetas, para a gente não seguir as fábulas, as lendas, né? Mas é o que leva essa pessoa, na sua opinião? Eu tenho a minha, a senhora tem a sua, né? Mas o que é que leva as pessoas a seguir essas lendas aí, essas fábulas? Começar a deixar de seguir o Evangelho, começar a deixar de olhar para Cristo, de olhar os ensinos de Cristo, olhar para a palavra do Senhor. Se uma pessoa ela começa a afastar-se dos evangelhos, ela começa a afastar da Bíblia, ela começa a afastar do cristianismo, pastor, ela tende a se apostatar. Eu até comentei em um outro momento, acredito que foi no Lição Mais também, que não existe corpo sem cabeça. E não existe cabeça sem corpo andando por aí, né? Então, quando o apóstolo Paulo ele vai buscar na anatomia humana uma compreensão, uma denotação do que é o evangelho, ele traz o membro e traz o corpo, né? Ou seja, nós somos o corpo e a cabeça, né? Então, Jesus é a cabeça, melhor falando, nós somos o corpo. E quando a pessoa resolve sair do corpo, deixar de congregar, né? Ficando em casa, não estando mais nem aí para nada, aí vem vai esfriando, é como uma fogueira, né? Uma fogueira, quando ela está todos ali juntos, a fogueira é forte. Aí vai colocando um gravetinho ali, outro acolá, e a fogueira começa a esfriar, tende-se a apagar. É aquela pessoa que começa, não, mas será se Jesus vem? Não, mas será se isso é conversa mesmo? A Bíblia foi escrita por homens. Será se eles foram inspirados? Começa a se será e começa a esfriar. E outra coisa, pastor, uma pessoa não esfria do dia para a noite, não. Não, hoje eu vou negar a fé. Não, é um processo. É um processo. A pessoa não vai se tocando ao longo do tempo. Eu acredito nisso também. Pois é. E é interessante também dizer, e aí a gente já passa para o segundo aspecto aqui que a gente vai estudar aqui, que é importante, é que quando a pessoa aceita Jesus, ela passa a viver em comunidade cristã, é necessário mais do que nunca ela estar fortalecida naquele vínculo. Por quê? Porque Jesus, ele é o norte, Jesus é o cabeça, Jesus é o principal, é aquele que é o dono da igreja, Jesus é o nosso pastor. E é perigoso as pessoas estarem, tipo, emocionadas, principalmente nos dias de hoje, porque o evangelho de hoje ele tem uma densidade diferente um pouco de alguns anos atrás. Porque, assim, se a gente for analisar bem, o evangelho pregado hoje, ele é pregado em todas as plataformas digitais, plataformas que antes não era, né? Então, as pessoas tinham contato com o evangelho praticamente só de ir à igreja. Não tinha outra coisa. Às vezes, um culto campal aqui, outro culto campal ali. Hoje, não. Grandes empresários já estão investindo nessa área, né? Infelizmente, para ganhar dinheiro. E aí estão apresentando um evangelho um pouco meloso, adocicado. Falsificado. Isso. E aí as pessoas estão se enveredando por esses caminhos que, na verdade, não estão firmados na rocha. Não estão firmados na rocha. Aí, quando chega as aflições, quando vem as aflições, as dificuldades, o que é que elas dizem? Elas estão preparadas para isso? Não estão. As pessoas acreditam em qualquer coisa, menos em Deus. Aí a pessoa acredita que se der 10 pulinhos, elas... Não, a pessoa falou ali que para poder eu passar por essa aflição, eu tenho que dar 10 pulinhos. Não, eu tenho que usar isso, usar aquilo. E vão se enveredando por esses caminhos errados, enganosos, e tende a esfriar, e na hora da aflição,
Cadê sua fé? Cadê sua confiança? Cadê a palavra de Deus que a pessoa não se esmerou em estudar? Eu comecei o programa fazendo uma pergunta, né? Você é um daqueles que desiste fácil? Qualquer coisinha desiste da fé? Ah, foi por causa disso. Ah, foi por causa daquilo. Então, as pessoas tendem a apontar e escolher pessoas para colocar a culpa, onde a culpa realmente está na própria pessoa que não está firmada em Jesus. Né? Então, as aflições vêm, as tempestades vêm, ela não tem segurança. A base é Jesus. A rocha é Jesus. Se a pessoa não ficar na rocha, não ficar firmada em Jesus, é como a pessoa que coloca a sua casa, a palavra do Senhor fala muito bem sobre isso, numa areia. Os alicerces têm que estar firmados forte. E para estar firmado e forte, e não negar a fé, e não se afastar, e não esfriar, e ainda mais perder a salvação, tem que estar firmado na rocha que é Jesus. Fazer uma pergunta assim, mais voltada para a questão teológica para a diaconisa, o que é que a irmã acha de alguns personagens, como Abraão, como Josué, como Caleb, como Moisés, que foram até o fim. Eles passaram por lutas? Passaram. Mas eles resistiram e foram até o fim. Queria que a irmã desse uma explicação por que eles foram até o fim. Essas pessoas, eles são exemplos para nós, para seguir. Por quê? Porque naquela época passaram por lutas travadas mais do que a gente. Moisés foi tirado do meio da sua família, né? Foi colocado ali e para liderar um povo que quando ele dizia vamos por aqui, quando estava tudo bem, caindo água boa, o povo estava bem. Quando por acaso demorava um segundo, o povo já começava a reclamar. E aí, o que foi que Moisés fez? Continuou firme. E Josué, que foi seu sucessor, que continuou muito firme também. E assim também, ele nos deixa grandes exemplos que nós devemos continuar perseverando firme. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu a Epístola aos Colossenses, que nós estamos estudando, né, na nossa lição Firmados em Cristo, ele, em outro texto, especificamente falando aqui de 1 Timóteo, combati o bom combate, guardei a fé. Ou seja, ele foi até o fim, né? Esquecendo das coisas que para trás ficam, ele falou aos filipenses. Então, eu sigo para o alvo, meu alvo é Cristo. Então, não existia nada que abalasse o apóstolo Paulo. Então, assim, analisando humanamente, né, por que tem pessoas que, por qualquer coisa, abandonam a fé por causa das aflições, né? Será que há uma motivação pregada para ela por trás disso? Olha, você aceita Jesus, tudo muda na sua vida. Você vai ter isso, você vai ter aquilo, é o evangelho do ter, né? Não do ser. É do ter. E aí, talvez seja isso também, né, que eu analiso, que está fazendo com que essa pessoa ela esteja correndo atrás de bênção, é aquilo outro. Então, assim, é importante a gente perceber que o apóstolo Paulo, ele tinha um prêmio de consolação. E o prêmio dele era nas mansões celestiais, era na eternidade, né, era na ressurreição, era em Jesus Cristo. Então, eu acho que também esteja faltando isso no meio do povo de Deus, que se denomina cristão. Né? Aflições, elas existem, vão existir, mas Jesus nos livra. Alguém pregou na igreja do Jardim América, recentemente, que Jesus nos livra na aflição, na tempestade. Então, é preciso passar, né? É preciso passar. Um certo dia, uma pessoa me perguntou se ela viesse para a igreja, ela ia conseguir o que ela estava almejando, que era comprar uma casa. Olha e aí. Eu, educadamente, né, falei que não. Aqui nós pregamos uma casa, mas é no céu. É o reino dos céus. E se por acaso a pessoa hoje em dia quiser uma casa, a pessoa tem que trabalhar, né? Agora, Deus abençoa o nosso trabalho, abençoa. Deus, ele é maravilhoso, ele nos abençoa, ele nos capacita, ele nos direciona, porém que o reino que nós estamos aqui pregando é o reino dos céus. Verdade, verdade. Então, esse é o evangelho que Jesus ele ensinou, né? Que no mundo tereis aflições, né? E é isso aí, a aflição ela faz parte da fé cristã e deve nos deixar cientes
de que passaremos por ela e não desistiremos da fé, né? Por quê? Porque nós estamos firmados em quem? Em Cristo. Eu entendo assim. Com certeza, eu também entendo assim. E desistir jamais. Porque, como eu já falei várias vezes, o que nós aguardamos, o que nós esperamos é um novo céu e uma nova terra. É algo maravilhoso, é algo celestial. E se por acaso a gente passar por algumas aflições, irmã Dulce, será se eu vou conseguir? Segundo a vontade de Deus, segundo o querer, segundo o beneplácito do Senhor, sim. Mas se não for na vontade de Deus, Ele poderá não resolver o nosso problema. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem pelos comentários. Diácono Juscelene, vocês estão no programa Lição Mais, seu programa de todas as sextas-feiras, primeiras horas do sábado do Senhor. A gente está aqui batendo um papo descontraído a respeito do nosso estudo da semana, com uma visão, uma lente pautada na teologia. Desde já, peço a você que está nos assistindo, vai se inscrevendo aí no canal, vamos aí, ativa o sininho, vamos aí propagar essas informações que a gente tem deixado aqui, porque tem sido bênção para muitas pessoas, e quero já agradecer pela audiência que nós estamos tendo nas sextas e ao longo da semana, várias e várias visualizações, e com certeza tem acrescentado à sua vida informações preciosas da parte da teologia. Eu quero agora pegar aqui a gente trabalhar um último tema, que é talvez um mais atual, talvez não, é o mais atual, e compartilhar aqui com a minha colega de formação em teologia, Diaconisa Dulcilene, falar um pouquinho da perseverança, Diaconisa. A perseverança é um dos pontos do nosso doutrinal, do livro doutrinal, né? E nós estamos vivendo um contexto, minha cara irmã, um contexto que nunca vivemos, né? A nossa fé nunca foi tão provada como foi agora. Eu digo essa geração de crente, né? Essa geração de crente nunca teve a fé tão provada como foi agora. E também a perseverança, para saber se é perseverante. Por que eu digo isso? Porque nós estamos em tempo de pandemia, né? Em que o planeta foi assolado por um vírus, todo mundo sabe, que é da Covid, porém a igreja foi atingida por um outro vírus, que é o vírus do desânimo, o vírus da frieza espiritual, o vírus da falta de vontade de adorar a Deus. E eu tenho conversado, Diaconisa Dulcilene, com alguns companheiros de ministério, e eu tenho percebido que é uma pandemia. Primeiro, porque a pandemia era caracterizada por ser universal, está em todo canto. E o desânimo está em todo canto. A pandemia, ela tem um alto nível de transmissão, né? A Covid, todo mundo sabe da Covid, não estamos aqui falando de Covid, viu? Não. Mas a pandemia do desânimo, ele transmite, não sei o quê. Eu vi até um comentário de um irmão, antes de passar aqui para a irmã, dizendo que o maior crente que ele encontrou na vida dele chama-se coronavírus, porque ele está todos os cultos na igreja, só que o coronavírus, que é crente, ele não vai para o supermercado, ele não vai para os ônibus, os trens, os metrôs, ele não está nas repartições públicas, não está nos estádios, só está dentro da igreja, está muito crente. Eu até brinquei com ele, rapaz, já pensou esse crente, hein? Então, Diaconisa Dulcilene, eu queria que a senhora fizesse um pouquinho dessa panorâmica também a respeito disso, porque é muito importante, né, a perseverança nos tempos de pandemia. É importante falar sobre isso, pastor Tevi, porque eu vivi o lockdown, nunca tinha vivido antes. Muitas pessoas não passaram por esse momento, né? Esse momento histórico, né? Não foi muito bom, mas foi histórico. E o importante, assim, eu achei interessante, que o isolamento da parte de fora, pelo menos para a minha vida, me fez ver para dentro. Muito bom. O que é que eu sou crente? Eu tenho fé? E se por acaso a Covid-19 me pegar, o coronavírus me pegar, e eu morrer, e aí? E aí, se eu morrer, eu tenho um galardão no céu. Eu digo isso com riquezas de detalhe, com propriedade. Se por acaso hoje eu não peguei, tá? O Covid-19,
Mas, se por acaso eu pegar, eu sei o que me aguarda. Se o Senhor Jesus quiser me livrar, amém. Vamos orar. Mas, se não, nós estamos aguardando uma pátria celestial. E nós precisamos ter fé e vir para a casa do Senhor, adorar o Senhor, visitar, sim, nos hospitais. Eu fui repreendida por alguns familiares meus, porque eu fui no hospital e tinha pessoas lá. Claro que a gente deve ter os cuidados necessários, tá? Isolamento, as máscaras. Não estou dizendo aqui que a gente deve desrespeitar as regras, não. Em respeito aos milhares de mortos que nós já contabilizamos Isso. no nosso país, em respeito até alguns conhecidos nossos, né? Nós não estamos contra, Não. né, o cuidado, né, seguir os protocolos sanitários. Não, nós não estamos falando disso, não. Não estamos falando nem de Covid. Não, estamos falando de nós fé. estamos falando de fé, perseverança em tempos difíceis. Estamos falando de fé. Então, esse isolamento ele me fez ver o quão Jesus é importante. Porque teve um momento que as igrejas foram fechadas, né? Mas nós tínhamos a igreja dentro de casa, que somos nós. Isso. Nós fazíamos culto, nós orávamos, nós adorávamos. Então, eu estou falando aqui, realmente, pastor, é de fé. Isso. É que nós devemos continuar firmes no caminho do Senhor. Porque em Apocalipse 2:10, a parte C, diz assim: sejam fiel até a morte, dar-te-ei uma coroa da vida. Em outras palavras, eu posso dizer, olha, você continue firme, você persevere, você vá à igreja, você adora ao Senhor, que o coronavírus não está lá só dentro da igreja, não. Mesmo você tendo todos os cuidados, não perca a sua fé. Hernandes Dias Lopes, o reverendo, disse assim: caminhe um pouco mais, persevere um pouco mais, Deus lhe conduzirá em triunfo. Nós estamos querendo dizer que você tem que continuar firme no Senhor, não negando a fé, não esfriando a sua fé, perseverando firme nas promessas do Senhor. Tem até um louvor que fala assim, né? É verdade. Então, o que é muito importante um bate-papo desse, pastor, porque abre os nossos olhos, ele tira a cegueira de dentro da nossa visão, porque, por vezes, a gente acha que somos salvos e remidos no sangue de Jesus, mas quando a gente passa por uma aflição, a gente fica com medo. E é interessante essa informação sua, desculpa até se eu tiver cortado o seu raciocínio, mas, assim, se a gente analisar a história da igreja, todas as vezes que a igreja enfrentou obstáculo, que a igreja enfrentou prova, tinha pessoas perseverando, mesmo que tivesse que pagar com suas vidas. E é por isso que a igreja sempre crescia. A geração de hoje não quer entender dessa forma a percepção que a gente tem, porque a gente tem pessoas, até hoje, que estão dentro de casa, estão com medo, mas estão com medo de ir ao domingo na igreja, mas na segunda-feira estão pegando os ônibus lotados, estão indo trabalhar. Exatamente. Sabe, a gente não compreende isso, porque é falta de fé e perseverança. É falta de fé mesmo, pastor. E cadê o motivo para testar a fé? Chegou. Chegou. Porque se nunca chegar o motivo, como é que eu vou testar a minha fé? Como é que eu vou saber se eu sou um crente perseverante, cumpridor da lei e da palavra de Deus, né? Se não há um motivo. O motivo foi chamado de Covid, mas pode ser chamado de outros motivos, né? Mas tem um motivo, tem um algo que vai mexer com o meu emocional, vai mexer com a minha fé, precisa mexer até mesmo com aquilo que eu creio, para poder eu ser aprovado. Exatamente. E, mais uma vez, assim, eu quero repetir, nós não estamos aqui falando das pessoas que morreram, nós sofremos, tem gente das nossas famílias, né? É verdade. Que se for, o que nós estamos falando aqui é que permanecer fiel. É difícil permanecer fiel? Parece difícil? Sim, pode até ser. Mas nós precisamos olhar para o alvo. E qual é o nosso alvo? É Cristo. O nosso alvo é Cristo. Precisamos olhar para o alto. Até porque que é de lá que ele vem. Verdade. E também, enquanto a irmã falava, eu me lembrei de uma coisa bem simples, que é o próprio nome eclesia, né? Igreja. O que é o significado? Chamado. Lisia, do grego, chamados para fora. Então, nós fomos chamados para fora e não ficar entre quatro paredes de um templo, se reunindo todas as quartas, sábado e domingo.
A igreja não se resume a só isso. Isso é importante? Nota 1000. Isso é importante, porque, teologicamente falando, a maior missão da igreja é adorar o Senhor Jesus. Essa é a maior missão. Porém, nós temos a outra missão, que também é muito importante, que é em segundo lugar, que é fazer discípulos. Então, nós fomos chamados para fazer discípulos. É como a nossa IAP aqui de São José de Piranhas, eles hoje não têm um templo para congregar. Não tem um templo físico. Parede, tijolo, coberta, não tem. Porém, é a igreja que mais cresce da convenção. Amém, glória a Deus. Por quê? Porque eles estão nas casas, eles estão nos PGs, eles estão numa semana e já estão em outras. Aí se junta aquela turma de pessoas, né? A liderança da irmã Tânia. Né? Então, a essência de Jesus é isso. Ah, mas a igreja fechou. Que igreja fechou? A igreja não fechou, não. Ninguém fecha a igreja de Jesus. Nós somos a igreja. A senhora acha que alguém fecha a igreja de Jesus? Não, porque eu sou igreja, eu sou morada, eu sou templo, eu sou tabernáculo do Deus vivo, né? O senhor falando aí de igreja, nós tivemos em Itapipoca no final de semana passada, e na hora do almoço bateu uma pessoa lá na porta da casa do pastor Francis. E a pessoa disse, corra, me acudam, que o meu irmão está aqui, endemoniado, venha. E o que foi que o pastor Francis fez? Deixou o almoço lá, chamou o discípulo dele, irmão Vanglês, nós que ficamos na casa, ficamos em oração, e o homem de noite estava bem quietinho, porque é esse o poder que Deus nos dá, para repreender os demônios. É isso que nós somos igreja, para acudir o necessitado, para levantar o caído, para fortalecer o que está fraco. E nós fomos comissionados para isso. E mais tarde nós fomos evangelizar, e eu achei hiper interessante que a igreja é formada de crianças, e as crianças lá de Itapipoca trazendo os pais. Isso é evangelho do reino. Eu estava falando lá, entregando o panfleto, lembrando com todas as medidas de segurança, de máscara, com álcool gel, mantendo o distanciamento, porque nós ainda estamos no meio de uma pandemia. Mas é prazeroso a gente viver o evangelho de Jesus. É prazeroso saber que nós estamos falando de um Deus vivo. Então, é isso que nós temos que fazer, fortificar a nossa fé, perseverar. E em Apocalipse 3:21, pastor, diz assim, ó, quem permanecer fiel terá direito à árvore da vida. Nós estamos falando aqui de fé, de fidelidade, não renunciar a Jesus Cristo, não largar a sua fé por qualquer coisa, por qualquer manjar, ou então por qualquer fábula, por qualquer lenda, porque uma pessoa diz que tem que ser assim. Vá para a palavra do Senhor. Ore que Deus nos dá a revelação, né? Muito bem. E eu não sei se já está nos encerramentos da minha fala aqui. Não, pode. Eu quero encerrar aqui a minha fala dando um conselho, tá? Aí você pode estar perguntando, assistindo esse programa maravilhoso, esse momento maravilhoso. Deus abençoe a vida da pessoa que teve essa ideia. Deus abençoe a vida da Convenção Ceará. Deus abençoe a vida, porque isso é maravilhoso, irmãos. Nós estamos aqui parados já no comecinho do sábado, falando para as pessoas fortificarem as suas fés, e a nossa também está sendo fortificada, né? Em 2009, a minha mãe faleceu. E já nos últimos dias de vida dela, ela já perdendo a fala, e ela estava com o câncer, e o pessoal dizia que ela ia morrer gritando, ela não morreu gritando. Ela me chamou na beira da cama, a voz já falhando, ela disse assim, minha filha, vem aqui, bem fraquinha. E eu já falei isso na Rádio Promesse, já falei isso numa pregação, e eu quero repetir hoje, porque as palavras delas ficaram na minha cabeça, que eu anotei. Ela disse assim, ó, não largue Jesus por nada. Opa, palavra de sabedoria. Haverão falsos profetas, haverão pessoas que pregarão outras doutrinas, falsos cristos. Apesar de eu não ser uma criança, que eu já era casada, tinha 3 filhos, marido, mas ela sentiu a necessidade, até no último momento, ela direcionar as nossas vidas. E eu quero estender isso aqui para vocês. Vocês têm o privilégio de hoje estar assistindo aqui a Lição Mais e receber umas lições de vida de uma missionária, uma pessoa que deu início aqui, né, à nossa igreja, a diaconisa Luísa Maria Pinho. E olha o que foi que ela disse para mim, olha, minha filha,
persevere na fidelidade, persevere na obediência e no temor do Senhor. Olhe para Jesus sempre. Persevere no congregar. E quando o senhor falou aí do congregar, que as pessoas estão com medo de vir para a igreja, deu aqui um estalo na minha cabeça. Porque ela disse, olha, não largue a fé não, viu? Mas não deixe de congregar, não. Não largue a casa, o templo de parede ainda assim, mas lá se reúnem os santos. Não largue, não. E ela disse mais, persevere na santificação, com fé, buscando o Senhor em oração, aguardando a manifestação do grande dia. Opa. Que Jesus vai voltar. Então, é extensível para você que está hoje aqui nos ouvindo. Persevere, não largue a sua fé, não. Não se deixe levar por ventos de doutrinas, não se deixe levar por fraqueza, por esmorecimento, olhando para um irmão, olhando para o outro, olhando para um pastor, porque alguém fez isso. Não, olhe para Jesus. Muito bem, muito bem. Você que está aí nos assistindo da sua TV, do seu smartphone, está sendo edificado por esses ricos conselhos dados pela nossa saudosa irmã Maria Pinho, né? Que Deus abençoe a nossa querida diaconisa Dulcilene, que está aqui trazendo essas informações, suas experiências, e realmente ela tem testemunhado através dos seus atos a fé que ela tem professado. Então nós queremos aqui agradecer, o programa está encerrando, queremos agradecer mais uma vez a sua audiência e colocar aqui para a nossa irmã mais uma palavra de despedida do programa. Então, eu agradeço, pastor, por o senhor ter nos chamado. Agradeço muito você que está nos ouvindo. Nós só te pedimos que você curta, compartilhe, né, se inscreva no canal, porque isso é bênção para outras vidas que estão precisando de ouvir. Né? Estude a lição bíblica. Vá para a igreja nos sábados. Tenha o bom costume de ir para a igreja aos sábados. Tenha o bom costume de participar da escola bíblica. Tenha o bom costume de sentar na tua mesa com a tua família ou só, para estudar a lição bíblica, para estudar a palavra do Senhor. Fazendo assim, não tem como você negar a Cristo. Não tem como você se apostatar, porque você está firmado na palavra do Senhor. Muito obrigada, pastor. Muito bem. Então, o tema da manhã, né, do sábado, é Firmados no Evangelho. Então, lá tem informações preciosas a respeito do que é ser firmado no Evangelho, do Evangelho de Jesus. Aí você lembra daquilo que foi dito aqui e casa com o seu estudo, e a escola você vai desfrutar um conhecimento aprofundado. Não é verdade, diaconisa? É verdade. Então, vamos lá, participe da sua escola bíblica e assista e compartilhe, se inscreva, porque é bênção. Amém, amém. Muito obrigado. E então nós queremos aqui agradecer mais uma vez pela sua audiência, que Deus em Cristo abençoe. Todas as sextas, na permissão do Senhor, estaremos aqui sempre com um teólogo ou uma teóloga da nossa convenção, discutindo esses temas super relevantes que trará edificação para a lição, o estudo e a sua vida principalmente. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.